Apresentação sobre as relações humanas, chamado sinastria, relações de amor, relações de amizade, relações de filiação também, amor filial. Nós vamos ver que toda a estrutura da psique humana foi revelada ao longo de milhares de anos na mitologia grega e romana. A mitologia nasceu principalmente no sentido das comunidades que eram distantes uma da outra, e os deuses eram uma forma de explicar os fenômenos naturais, e gradativamente eles ganharam uma incorporação da natureza humana. Por que aquela criança é falante? Porque o deus Mercúrio tomou conta dele. Por que a pessoa é romântica? Porque a deusa Vênus envolveu essa pessoa. Por que ela é rígida, dura? Porque o Saturno fez isso com ela. Então é como se cada ser que nascesse tivesse incorporações dessas divindades que explicavam tudo. A mitologia, depois que os romanos dominaram os gregos, se tornou uma forma de manipulação da população. Os romanos, muito manipuladores até hoje, eles, não só os romanos, mas toda a geração que veio dos romanos, que nós temos hoje, uma característica da própria Igreja Católica Romana, todo um movimento que hoje já não é mais dos romanos de Roma, mas de toda uma geração no mundo, uma filiação de pessoas que vieram da genealogia, descendentes dessa incorporação e dominação romana. Então, os romanos, quando se misturaram na dominação dos gregos, uma da forma de aproximar dos gregos e dos povos de influência dos gregos foi transformar a mitologia dos romanos na mitologia dos gregos. Então, enquanto que o Plutão nos romanos, Hades nos gregos, Netuno nos romanos, Poseidon. Olha, vocês chamam de Plutão, mas é o mesmo Hades. Nós chamamos de Netuno, mas é o Poseidon, e assim por diante. Poseidon teve uma filha com a sua deusa, então nasceu Tritão, ela teve um caso com Eurite, nasceu Alirótio, quer dizer, foram misturando, casando os deuses romanos com os deuses gregos, para poder ter uma aceitação diante da comunidade de influência grega. Aí nós temos a mitologia greco-romana, devido exatamente à manipulação dos romanos no processo mitológico, mas na essência pura, a mitologia nasceu nos povos antigos, onde os poetas aedos, que viajavam de cidade em cidade para falar nas praças, tudo de cor, não havia textos, era tudo de coração, decor. E eles nas praças falavam dos deuses, isso, daquilo, contava a genealogia, contava os feitos dos deuses, e aquilo era um teatro na praça. Então, aquilo ganhou uma força no inconsciente coletivo. Lógico que eles foram adequando vários contos, então hoje nós temos uma salada de lendas da mitologia grega e romana, que a gente tem que sincronizar um pouco mais com aquilo que hoje a gente conhece de mais profundo do inconsciente coletivo. Este quadro, Genealogia dos Deuses do Olimpo, foi um trabalho de 3 anos, eu estudando a mitologia grega-romana, buscando várias fontes, para tentar encontrar quem é que gerou quem é filho de quem casou com quem. E lógico que não aborda todos os deuses, mas eu procurei sincronizar isso com a astrologia.
E isso ajuda a gente a entender a astrologia. Para começar, então, nós temos Caos, que era o Deus primordial. Tudo existia, mas nada estava organizado. Desse caos se organizou um primeiro elemento, que foi Gaia, Terra. A Terra, por sua vez, primeira deusa material. Caos não era material, Caos era uma coisa muito sem ordem, né? Tudo existia, mas não existia uma ordem. Gaia, então, sentiu vontade de um parceiro e sentiu vontade de gerar filhos. O céu de noite, se você for para um lugar muito sem luz, por exemplo, se você pegar um navio e ficar no meio do oceano, sem nenhuma luz ao redor, quando você vê a noite chegar, parece que as estrelas vão ganhando brilho cada vez mais intenso no entardecer, e parece que o céu está descendo sobre a terra. Então, quando o céu descia sobre a terra, que é Urano, ele fecundava a terra e gerava filhos. Esses filhos, os titãs, as fúrias, melíadas, gigantes, ciclópes, hecatônquicos, eram seres muito monstruosos, cheios de cabeças, vários braços gigantes, e acabou que Urano, hipercriativo, né? Urano tem a criatividade, a inovação, inventividade, ele não gostava de suas criaturas, geradas por ele, Terra. E obrigava Gaia a voltar esses seres para o seu ventre, que seria os dinossauros que a gente encontra hoje na Terra, né? De repente, um arqueólogo encontra ossos de um ser gigante, um ser muito diferente dos animais que a gente tem hoje. E isso é representativo, porque quando eles viam animais que encontravam ossadas naquele tempo, eles falavam, isso era filho de Urano com Gaia. Até que nasceu os titãs, que uma série de seres mais organizados, no modelo de hoje. E aí, Gaia, querendo curtir os seus filhos, entregou uma foice para um filho titã da ordem dos titãs, que foi Saturno, Cronos. E falou, Cronos, quando o céu vier descer de novo, né, deitar sobre a terra, corte os testículos dele, para parar com isso. Aí foi que Saturno cortou os testículos de Urano, e Saturno, como é o deus do tempo, começa a partir daí o conceito de contagem do tempo, onde Gaia passou a poder curtir os seus rebentos. E aí, do testículo que caiu no mar, nasceu da mistura do sêmen de Urano com o mar, nasceu Vênus, a deusa Afrodite, maravilhosa, bela, encantadora, que foi levada pelas deusas Horas, que olha, na ordem cronológica, Horas nem existia ainda. Mas às 3 horas ou 4 horas, algumas lendas falam 3 horas, outras 4 horas, são deusas, 3 gêmeas ou 4 gêmeas, porque antes o conceito de hora não era o nosso conceito de 24 horas, era a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite. Alguns ainda acreditam que era parte da manhã, parte da tarde, parte do início da noite e parte do amanhecer, da parte depois da meia-noite, vamos supor assim. Então, as Horas pegaram a Vênus, a Afrodite, que nasceu numa concha, e levaram para ser preparada, para ser apresentada ao Olimpo. Então, a deusa mais bela, mais encantadora, mais linda, que é uma mistura de Netuno, porque Netuno rege o mar, e criatividade de Urano e a gestação da Terra. Então, essa mistura entre solidez da Terra,
envolvimento místico, sensível, artístico de Netuno, que é o mar, que representa o mar, com a criatividade de Urano, a alta capacidade intelectual de Urano e criativa. A Vênus nasce linda, maravilhosa, passa um período se cuidando, gastando horas para ficar bela, e é levada ao Olimpo para ser apresentada aos outros deuses. Então veja que na mitologia a gente não compreende o tempo na ordem cronológica. É como se num instante tudo aconteceu. Ao cortar os testículos de Urano, toda a estrutura se fez. E aí nós vemos que nasceram as fúrias do sangue que caiu na Terra. Saturno pegou todo esse pessoal aí, essas coisas, esses filhos de Urano e Gaia, que ele queria o poder, ele queria ter o controle de tudo, e obrigou eles a irem para o subterrâneo. Não tem o conceito de inferno cristão, é subterrâneo, o mundo do subterrâneo, onde estão os ossos dos dinossauros e outras coisas. Bem, casou com sua irmã Cibele, que representa a natureza selvagem. Então Saturno casa com Cibele para não dividir o poder. É bem saturnino isso, bem uma coisa bem de Capricórnio, de querer o controle. Teve sua filha Vesta e Ceres. Ceres representa a agricultura, que é a natureza dominada, a natureza selvagem de Cibele dominada para a agricultura. E teve sua filha Prosérpina, ou Perséfone, que era responsável por fecundar as sementes no período do inverno, para que na primavera elas viessem, então, a gerar, né, os frutos maravilhosos da primavera e do verão. Bem, Ceres teve um romance com Júpiter. Júpiter nasceu do filho de Saturno com Cibele. Cibele não queria a situação que Saturno lhe obrigava. Toda vez que Cibele tinha um rebento, Saturno obrigava ela a lhe entregar o rebento para ele engolir. É o pai querendo manter os filhos sob controle. É o pai que coloca o nome do filho de nome dele filho, ou Júnior, para poder dizer assim, você sempre vai ser o pequeno, você sempre vai ser uma semente do que eu sou. E com isso, Cibele... Isso por quê? Porque Saturno foi lá numa cartomante, lá no oráculo do passado, o oráculo de Delfos, e soube da vidente que um filho dele ia traí-lo. Então ele passou a engolir todos os filhos para não ser traído como ele traiu o pai, né? Aí nós vamos ver Cibele querendo ser mãe, levando então uma pedra no lugar, enrolada no manto, no lugar de Júpiter, Zeus. Quando Saturno estava ocupado com suas tarefas, como é bom do capricorniano, Saturno rege Capricórnio, ela entregou a pedra no manto e o Saturno engoliu essa pedra e ela levou Júpiter para ser cuidado lá abaixo do Monte Vesúvio, uma comunidade de moradores lá do monte. E com isso Júpiter cresce. Toda vez que Júpiter chorava, os moradores batiam com as lanças uma na outra para fazer barulho, para poder Saturno não ver o choro do menino. Com 12 anos de idade, Júpiter vai iniciar uma campanha contra o pai. Natural, 12 anos de idade, o menino entra na adolescência e começa a querer ter o seu espaço. E começa a brigar com o pai. É a própria adolescência. Ele foi lá, teve um romance com Prudência, que é a Metis, de memória, e teve inclusive uma filha chamada Minerva, que é a deusa da razão,
Então, Júpiter do conhecimento, da sabedoria. Júpiter mais é do conhecimento. Se envolveu com a memória e teve uma filha da sabedoria, Minerva, a deusa da sabedoria. Teve a filha Horas, que também gerou com a Horas, quer dizer, envolvida com a própria filha, né? Ou alguns dizem que as Horas eram paz, a Irene, justiça, disse, e a disciplina, que é a eumonia. Então, as filhas Horas, né, seriam essas três. Com isso, ele pegou de prudência um elixir que entregou a Cibele. Cibele deu para Saturno esse elixir misturado numa bebida na hora que ele estava distraído com seus trabalhos, afazeres, e ele vomitou seus filhos, Plutão e Netuno. Plutão, Netuno e Júpiter iniciaram uma campanha que demorou exatamente o período da maturidade, dos 12 aos 21 anos. Demorou 10 anos a luta do menino adolescente ou dos filhos adolescentes com o pai, que aos 21 anos de idade eu quero ter meu próprio reino, eu quero conquistar meu espaço. É assim a psique do jovem. Ele não quer mais pegar dinheiro do pai aos 21 anos de idade, de jeito nenhum. Ele quer ter o ganho dele. Ele quer ter a casa dele, a esposa dele, ele quer ter o reino dele. E aí, os três lutando contra o pai, 10 anos de luta, pegaram Saturno e mandaram Saturno ir rodar pela Terra. Aí, vai andar à toa aí. E aí, por isso, então, nós vemos um novo mandato. Plutão assume o subterrâneo, Netuno recebe o céu e a terra, e ele fala, não quero esse trabalho todo não, deixa eu ficar só com os mares. E aí Júpiter passou então a ficar com o céu e a terra e os mares, desde que Netuno cuidasse das coisas ligadas à criatividade, à proliferação de vida dos mares, cuidasse dos fenômenos dos mares, as trovoadas, as chuvas, os maremotos, terremotos. Netuno cuidava disso. Júpiter cuidava de botar ordem na coisa. E assim, então, nós vamos ver a mitologia se manifestando. Júpiter teve um romance com Latona, teve a Lua e teve o Sol. A Lua nasceu primeiro, viu o Sol, viu a mãe, né, Latona, sofrendo no parto. E aí, enquanto nós vamos ver aqui Vesta, que era a deusa do lar e do parto, enquanto Vesta não foi lá acudir a Latona, o Sol não nasceu. E foi isso um pedido de Cibele, que descobriu que Latona estava tendo um filho de Júpiter, do marido dela, né? Na verdade, Cibele não, Juno. Juno era meio raivosa. Ela não gostava dos amores, dos casos que Júpiter tinha, era o que mais tinha caso, Netuno também. Mas Júpiter tinha casos e permanecia o vínculo. Netuno não, ia lá, vivia a relação lá, sexual lá, envolvia, gerava os seus filhos lá, muitos filhos, e deixava de lado, voltava para a sua vida com Anfitrite, que aceitava essa condição. E aí, Juno não, Juno brigava. Até que ela gerou Tifão por ela mesma, e Tifão era muito feio, muito esquisito. Ela teve um filho chamado Vulcano, que era feio, muito feio com Júpiter. Júpiter se aborreceu de ter um filho tão feio, jogou Vulcano do Olimpo abaixo, ele veio rolando 7 dias, 7 noites, caiu perto do monte, e aí foi acolhido pelo povo da comunidade lá, que acabou dando a ele, ensinando os atributos da arte, de fazer armas, de fazer, mexer com ferro, fogo, e com isso Vulcano, então, gerou vários equipamentos para os outros deuses, inclusive para o próprio Júpiter, a lança de Júpiter, que exigia a justiça, matava quem estava errado, como um raio também, que é atribuído a uma arma de Júpiter para punir
as pessoas na terra. Então, quando cai um relâmpago lá, é Zeus que está atirando suas flechas feitas por Vulcano para punir alguém aqui na terra. Então, Juno pediu a Vesta que não fosse no parto de Latona, mas a Lua foi lá e pediu: Vesta, por favor, minha mãe está sofrendo. A Lua tem a ver com sentimento, emoção, né, família. E aí nasceu o Sol. Lua então não quis ter filhos, não quis porque afinal de contas ela viu o sofrimento da mãe e passou a ser a responsável pelo parto. Aí nós vemos Sol, que teve, né, um romance com Corones e teve um filho chamado Esculápio, que descobriu o elixir da vida de ressuscitar os mortais e curar os doentes. Aí Júpiter falou: epa, os mortais têm que morrer, os mortais têm que adoecer. Foi lá e matou Esculápio. Com isso criou uma discórdia entre o Sol e Júpiter, Zeus, né? Com isso se tornou aí um momento em que o Sol, revoltado, brigou com o pai mandou ele punir para cuidar do gado de Admeto, que é uma outra história, não vamos se estender demais. É uma história muito bonita, a mitologia, a gente começa a entender os vários caminhos. Bem, então nesse sentido, vamos ver aqui alguma coisa importante na questão dos relacionamentos. Então, Vênus, deusa maravilhosa, teve um romance com Marte, que é o Áries, né, regente do signo de Áries, que era filho, na mitologia, em algumas lendas não falam de quem ele é filho, mas eu consegui uma delas que diz que é filha de Júpiter com Juno. Vênus se apaixonou por Marte, Marte por Vênus, foi o amor mais apaixonado da mitologia, e eles, deus masculino, agressivo, se apaixona por uma beleza estonteante da Vênus maravilhosa, que quando chegou no Olimpo, toda arrumada, bonita, porque as horas cuidaram dela, né? Quantas horas a mulher precisa para ficar linda, para ir para um casamento, para uma festa. Quando ela chegou no Olimpo, todos os deuses ficaram babando, né? Aí 3 deusas não se sentiram bem. A deusa da razão não gostou porque a Vênus fazia os homens perderem a razão com sua beleza. A deusa das artes não gostou porque a deusa Vênus fazia os homens abandonar a apreciação das artes para apreciar sua beleza. A deusa Vesta, que era a deusa do lar, não gostou também porque os homens abandonavam os lares para seguir a beleza da Vênus. Elas se reuniram, foram até Zeus, que era o deus que tudo mandava, e falaram: não pode, isso não está certo. A Vênus não pode, além disso, ainda se envolver com o deus da guerra, o deus apaixonado, deus, né, amante. E deu então a ela a punição de casar com Vulcano, que era o deus feio, filho de Júpiter com Juno. Vulcano soube pelo Sol que tudo vê, que é o deus da verdade, que Vênus e Marte continuavam se encontrando no amor proibido. Ele teceu uma teia de ouro invisível, jogou sobre o leito. Quando Vênus e Marte estavam ali no amor, a rede caiu. Olha, rede de ouro invisível, que coisa fantástica para a gente elaborar, né? Ficou preso. Vulcano chamou todos os outros deuses para ir lá ver a sem vergonhice da Vênus. Vênus, acreditando que o seu amor, Marte, iria falar: não, eu pego você e vamos rodar o mundo. Não, Marte deixou a Vênus e foi rodar pelo mundo. A Vênus, revoltada, pegou e obrigou o seu filho Cupido a flechar Marte sempre que ele visse uma mulher. Flechava, ele se apaixonava pelas outras mulheres.
Aí ele via outra mulher, se apaixonava. Então essa é a tendência do ariano, né, ou de pessoas que têm Vênus em Áries, terem essa coisa de se apaixonar constantemente. E no amor maravilhoso entre eles, nasceram vários filhos. Quando estava em harmonia, nasceu Harmonia e nasceu Cupido, Eros. Quando eles estavam já brigados e se reuniram, né, para amar, mesmo na briga, nasceu Medo, Phobos e Terror, Deimos. O planeta Marte, quando foi descoberto que tinha luas, tem 2 luas terríveis, feias, parece uma batata encruada, Deimos e Phobos. A Vênus tem 2 luas muito bonitinhas, chamadas Harmonia e Eros. Ora, Vênus, a deusa do amor, passa então a mandar o Cupido coordenar todas as coisas ligadas a relacionamentos. Ela teve um romance com Mercúrio e teve o filho Hermafrodito. Hermes e Afrodite. Hermafrodito. Hermafrodito, porque é mente e prazer. Uma pessoa que tem o prazer focado na mente não tem necessidade sexual. Então, quem é hermafrodita é uma pessoa que tem uma ligação muito forte de Mercúrio, é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de interagir com pessoas e gosta do prazer de conversar, o prazer de estar com pessoas. Não tem o foco no desejo sexual. Se ele sai para a rua para bater um papo, está feliz. Ele já está pronto para curtir o orgasmo dele, né, que é a relação de contato com gente. Uma pessoa que nasce com Vênus em conjunção com Mercúrio no mapa natal tende a não ter muito apetite sexual. Só vai existir se outros planetas estiverem fortes, como Plutão e Marte. Aí terá um apetite sexual, porém ele adora conversar, a pessoa vai adorar interagir com gente. Ora, Hermafrodito estava lá numa boa, quando uma ninfa se apaixonou por ele, correu atrás dele, ele fugia, correu atrás dele, ele fugia, correu atrás dele, até que ela segurou ele, levou até Júpiter e falou: Júpiter, pede Hermafrodito para casar comigo. Hermafrodito falou: eu aceito, desde que você nos faça um único ser. Então uniu essa ninfa com ele, que era masculino, passou a ser um ser hermafrodito, ou seja, com os 2 sexos, que não tem a necessidade de um terceiro sexo, porque ele satisfaz a si mesmo. Hermafrodito, já na condição de estar fundido com sua amada, foi morar no lago da Salmácida. E era comum as pessoas que precisavam acalmar os seus instintos sexuais irem tomar banho no lago da Salmácida como uma forma de amenizar seus desejos, impulsos muito fortes. Ora, e aí nós vemos que Marte teve o filho com a Aurora, foi a primeira mulher que ele se apaixonou logo após a Vênus obrigar o Cupido a flechá-lo, sempre que visse uma mulher. A Aurora, que depois casou com Astreu, que teve o filho Astros e os Ventos, quer dizer, a Aurora traz os ventos, traz a percepção dos astros, são muitas simbologias muito bonitas. Marte teve um amor com a Glauro, que teve o seu filho Alcipe, que se apaixonou por Alirótio. Alirótio, que é filho de Netuno com Eurite. Ora, o Marte ficou muito chateado quando Zeus mandou matar Alirótio por conta de uma situação dele ter feito algo que Zeus não gostou. Aí o que aconteceu? Marte foi defender Alirótio em plena
praça onde se reuniam os deuses para discutir, que era o Areópago. Hoje, Areópago, devido a Marte ter sido tão eloquente na defesa de suas percepções, que conseguiu a absolvição de Alihote, e, portanto, então, Marte passou a ser o orador que apaixonadamente defende suas convicções, e a praça onde era tido os debates passou a se chamar Areópago, em homenagem a Ares. Ora, então veja bem, nós temos amores que são convivência por necessidade. A Terra precisava de um parceiro para gerar seus filhos, então era por necessidade. Não era bem aceita no seu relacionamento com o céu, à medida que ele era dominante, Urano era dominante e obrigava a Terra a não cumprir, não viver, né, com seus filhos, enterrar seus filhos, levar para o seu ventre novamente. A Terra traiu então Urano porque não aceitava aquela condição. E aí, com isso, nós temos relacionamentos de interesse que acabam em rupturas por interesse também. Ora, Saturno casou com Cibele porque não queria dividir o patrimônio, o poder. Então, também há relacionamentos que são relacionados a interesses de não dividir o poder. Ora, Cibele também não gostou das imposições e também o traiu, fazendo com que viessem à tona outros filhos. Plutão foi para o seu momento lá, né? Já ia falar inferno por influência do cristianismo, mas foi para o seu subterrâneo, que não tem nada a ver com o inferno. E aí nós vemos que ele se apaixonou por Proserpina, Perséfone. Ela estava lá cuidando das plantações, fazendo a fecundação, e ele se encantou, tentou seduzi-la. Ela falou: não, eu tenho meu trabalho aqui. Aí ele pegou o manto invisível criado por Vulcano, foi lá, invisível, e raptou Perséfone e levou para o seu subterrâneo. Aí Júpiter, o Sol, disse: foi quem raptou Proserpina e Perséfone foi Plutão. Aí Júpiter foi até Mercúrio, que era o falante, o comunicador. Júpiter se envolveu com Maia. Maia tem a ver com ilusão. Júpiter, conhecimento. Conhecimento e ilusão gera um indivíduo falante, que convence todo mundo, ilude todo mundo. Mercúrio é o comunicador, que inventa histórias. Aí nós vamos ver Mercúrio se tornando um deus que nasceu menino, pequenininho no berço, 2 dias de vida, já pulou o berço, e já a mãe tinha envolvido, né, a mãe Maia envolveu o Mercúrio, quando ele nasceu, nas folhas de salgueiro, que tem a ver com a ruda nossa, né, de elimina mal-olhados. Mercúrio se desatou dos nós da folha, pulou o berço com 2 dias de nascido, foi caminhar, curioso, querer conhecer tudo, bem típico de Mercúrio, Gêmeos, e chegou e viu Apolo, que é o Sol, Hélios, cuidando do gado de Admeto. Ele roubou o gado de Admeto, porque o Sol estava se envolvido lá com um romancezinho, né, até homossexual, e foi lá e roubou o gado, levou para uma gruta. Na gruta ele botou folhas, galhos amarrados no rabo das últimas cabeças de gado, para poder ir apagando as pegadas. E aí foi lá nessa gruta, nessa caverna, viu um jabuti, né, uma tartaruga, matou, comeu, pegou com as tripas e o casco e fez um instrumento de tocar. Aí voltou para o berço, se atou de novo nos nós, esperto como é um mercuriano. Aí foi que o Sol, que tudo vê, chegou: Júpiter, olha, Mercúrio que roubou o gado de Admeto.
Aí Júpiter chamou Mercúrio, Mercúrio enrolou, papo, como é bom da palavra de Mercúrio, e disse bem assim, olha, eu não fui não, mas eu sei onde está. E foi lá e mostrou o gado, e começou a tocar lá a lira que ele fez lá com a tartaruga, lá o caso da tartaruga e as tripas. Júpiter achou muito engraçado, aquela criança muito esperta, e deu a ele o caduceu, para cuidar da medicina, da sabedoria da medicina, e deu a ele o capacete e as botas aladas feitas por Vulcano, para poder ele ser o mensageiro dos deuses, de estar sempre indo para lá e para cá, e era o único que ia até o subterrâneo, passava pelo um cachorro bravo lá que tinha lá, Cerebelo, que permitia a entrada das pessoas no subterrâneo. Era o vigia de Plutão, Hades. Ora, então, nós vemos essa história toda acontecendo, onde Plutão foi lá, raptou Perséfone, usou o manto invisível e levou ela para o subterrâneo. Ora, com isso, parou de gerar agricultura, parou, né, de fecundar as sementes, a fortalecer as raízes das plantas. Aí começou a ter fome. Aí Júpiter falou, opa, cadê Perséfone? Aí o Sol, tá lá no Plutão, foi Plutão que raptou. Chama Mercúrio, Mercúrio vai lá, negocia para mim, ele libertar? Não vou libertar. Mas combinou o seguinte, ela fica a parte do outono e do inverno comigo, ou com Hades, né, no subterrâneo, e na primavera e no verão ela cuida da natureza, da agricultura e vai curtir um pouco a convivência no Olimpo. Ótimo, combinou, Mercúrio ajeitou todo o acordo e aí voltou à normalidade. Então, Plutão mostra o tipo de relacionamento de controle, de poder. Ele vai lá e captura, sorrateiramente, escondido, estrategicamente, ele envolve, puxa a pessoa que ele quer. Então há relacionamentos que são assim. A pessoa é envolvida num manto invisível, gradativamente ela se vê presa no interesse de Plutão, do amante, né? Desse amante ardiloso. Nós temos o amante que ele quer trepar, gerar relacionamentos sem muita preocupação. A esposa dele não tá nem aí, o importante para ela é a convivência boa, deixa o marido com as aventuras, deixa que ele volte para casa. Então Netuno saía para suas missões de ir para o subterrâneo, para o mar, para o oceano, e tinha os amores e os filhos com as diversas seres, né, do mar, voltava para casa e a mulher dele recebia ele muito bem, muito feliz. Então tem homens assim, tem amores assim, tem relacionamentos assim. A Lua não quis sofrer no parto, então tem mulheres que não querem ter filhos com medo do sofrimento de ser mãe. Tem outros pais que protegem seus filhos, porque seus filhos são os maravilhosos, os espetaculares, como foi o Sol com Corones e Esculápio. Tem os amores mais intelectuais, que são Mercúrio e Vênus. Tem os amores apaixonados, mas que rompem do nada por questões, às vezes, de barreiras e não conseguem se reatar e acaba virando ódio. Então, os relacionamentos são variados, mas quem cuida dos relacionamentos é a Vênus.
quem cuida do amor é as Vênus. Se a pessoa nasceu com a Vênus boa no mapa, ela envolve, ela seduz, ela se apaixona, ela goza, ela curte. Se a pessoa nasce com a Vênus mal no mapa, ela não consegue uma coisa harmoniosa na vida afetiva. E aí nós vamos entender uma outra mitologia que não está presente aí, mas que é importante começar a se pensar, que é a psique. Psique é a alma humana. Então a psique, que traduzido para o latim é ânima, traduzido para o português é alma. Então ânima é aquilo que anima, o animal é porque ele tem um ser que anima essa matéria. Nós somos animais porque nós temos um ânima, ou seja, uma alma que conduz o corpo, não é nada ligado a espírito, é alma de paixão, de sentimento, de preservação, de medo, de insegurança, enquanto que o espírito vem do modelo grego de realização, de feito. Se perpetuar na vida é gerar um grande feito. Ayrton Senna tem um feito histórico, vai sempre ser lembrado. Isso é uma perpetuação do herói. Nós temos Niemeyer, nós temos vários seres aí que deixaram um legado que parece que eles estão sempre vivos. A alma não tem a ver com isso, a alma tem a ver com medo, insegurança, geração, preservação, família, gula, cuidado de quem ama. Por isso tem mais a ver com a lua. Ora, então, a psique tem um feito assim, histórico na mitologia muito bonito, em que ela era linda, maravilhosa, e Cupido, Eros, se apaixonou pela psique, mas ele foi proibido de se apaixonar pela sua mãe Afrodite, a Vênus. Ele tinha que jogar a flecha no coração das pessoas para elas se apaixonarem. E não ele se apaixonar, mas ele se apaixonou por psique. E aí ele não flechava nenhum homem para se apaixonar pela psique, e nem psique por um homem. Era filha de um rei, e esse rei viu as filhas se casar e a psique, tão amada por ele, não conseguia. Então ele foi e chegou numa situação que ele pediu aos deuses que ajudassem a sua filha a ter um amor. Foi então no templo de Vênus, o templo de Afrodite, pediu ao Cupido, por favor, traga um amor para minha filha, amo tanto minha filha. Cupido, Eros, mandou um mensageiro dizendo, rei, pega a psique, coloca no alto de uma montanha, disse a montanha, e deixe ela lá. Ela vai se casar com um homem maravilhoso, um homem muito bom, vai tratar ela muito bem, vai dar ela castelos, só que ela nunca mais vai poder voltar para a família, mas vai ser feliz, vai ser bem tratada. O rei, resignado, que amava muito a filha, a psique, levou sua filha e, num certo momento, Cupido apareceu, envolveu ela e levou. E ele disse para ela que foi muito amante, tudo, mas ele veio com uma máscara e disse para ela que ela nunca ia poder ver o rosto dele. Veja bem, a alma humana não pode ver o rosto do amor, do seu amor. E aí ela, muito feliz do lado dele, ele muito amante, muito querido, muito carinhoso, mas ela foi sentindo falta da família, das irmãs. E um dia ela pediu a ele, Eros, deixa eu ir lá ver minha família. E ele, como amava muito, permitiu. Ele amava, permitiu a psique de visitar sua família. As irmãs tiveram inveja de quantas maravilhas ela contava do seu amado.
e disse, mas ele não mostra a máscara, não tira a máscara, como você vive com um homem sem saber o rosto dele? O que ele tem de tão problema? E aí, ela, infernizada, ou seja, manipulada, influenciada pelas irmãs, quando voltou, numa noite em que Eros estava fazendo amor com ela, ela arrancou a máscara de Eros. Quando ela viu que era o próprio Deus do amor, um Deus maravilhoso, belo, o Eros ficou triste, falou, você não podia saber quem eu era, e foi embora. Deixou a Psique na montanha e foi embora. Psique muito triste, porque perdeu o homem que a amava, perdeu, né, todo aquele paraíso que ela tinha. Foi até a Vênus e falou, poxa, Vênus, eu quero voltar a ser a esposa do Eros, ser a alma humana pedindo a deusa do amor para de novo poder viver o amor. Veja bem. E aí aconteceu que a Vênus, puta da vida, porque não queria que Eros se apaixonasse por ninguém, resolveu punir a Psique, a alma humana. E mandou a Psique fazer algumas tarefas. Se você fizer uma tarefa e conseguir, eu deixo. E deu a ela uma tarefa impossível. Ir lá no reino de Hades e conseguir pegar uma coisa. Aí mandou ela, e ela deu um jeito, conversou com os amigos, conversou com Mercúrio e conseguiu. Aí a Vênus vendo que, ela conseguiu, que coisa. Aí foi lá e deu outra tarefa. Você precisa pegar o cinto de harmonia. Aí foi lá e conseguiu. Aí a Vênus dava outra tarefa difícil. Então, a alma humana, em busca do amor perdido, porque às vezes na adolescência a gente vive um amor maravilhoso, um amor mágico, e a gente perde, né, por besteira. E aí, ou a gente se ilude também, né, porque a adolescência tem a ilusão do amor. O amor é uma coisa de ilusão mesmo. A Psique então passou eternamente a buscar de novo a felicidade do amor perdido. Por isso, a pessoa vive uma paixão, cai na besteira de viver uma fuga do relacionamento, a outra descobre, perde o amor, fica os dois magoados, mas a saudade bate, aquele período que foi bom, foi tão bom, poxa, por que perdi? Aí há a vontade de reatar, aí reata e não fica bom, porque já teve a mágoa, já teve... É como Vênus e Marte, que ao voltarem a se encontrar, não era mais a mesma coisa, e por isso nasceu Phobos e Deimos. Então, entender a mente humana é entender a psique na relação do amor, é entender toda essa organização dos deuses do Olimpo, que são reflexo construído em forma de mito, contos, da própria natureza humana. Aí nós vamos ter vários tipos de amor, como o amor intelectual, que é de Zeus, onde ele não se interessava no amor verdadeiro, ele se interessava em conseguir seduzir, envolver. Então, para amar uma mulher, a vaca, ele se transformou em boi. Para amar uma outra, ele se transformou em nuvem. Para amar outra, ele transformou em cisne. Então, ele se mascarava, criava aquele todo intelectual, conseguindo criar uma máscara para ter os romances, mas não era por paixão, era só por mostrar que ele era perspicaz em envolver, seduzir. Diferente de Netuno, que ele ia lá, transava, porque ele gosta disso, ele gosta dos envolvimentos. Já Plutão não, fiel a Perséfone, profunda, como é a natureza de Plutão Escorpião. Então, quando a gente estuda a Vênus no mapa de uma pessoa,
A gente vê o signo e vê como é o comportamento do amor daquele signo. Vênus em Capricórnio, um amor que tem que ter objetivo. Vênus em Aquário, um amor que é só coletivo, é uma coisa meio... Ele gosta de seduzir intelectualmente. Em Peixes é aquele amor meio promíscuo, ele ama, ao mesmo tempo não ama, ele não sabe exatamente, ele quer a permissão para viver os outros romances, porque ele ama todo mundo. Vênus em Áries, eu sou conquistador, eu conquisto uma hoje, amanhã outra. Vênus em Touro, opa, eu quero viver o amor sólido, estruturado, um amor conservador, um amor só meu. Em Gêmeos, opa, eu quero envolver com todo mundo, eu quero ser esperto, minha lábia, eu não quero estar preso a ninguém. Vênus em Câncer, minha estrutura familiar, eu quero a família, eu quero o amor para construir uma relação de afinidade familiar. Vênus em Leão, eu sou a maravilhosa, bela, espetacular, onde eu chego todo mundo me acha deliciosa, eu sou conquistador, eu chego no lugar com pompa. Vênus em Virgem, muito metódico, analítico, escolhe as pessoas pela utilidade delas. Vênus em Libra, adora conhecer gente, adora se relacionar, adora a estética, adora a beleza, gosta de pessoas que têm toda uma natureza estética, gosta da relação pela parceria, por chegar num lugar e estar bem acompanhada. Vênus em Escorpião, ama estrategicamente, vai lá então e consegue o que quer através de estratégia, que é Vênus em Escorpião, tem a ver com Plutão, Hades, que rege Escorpião. Vênus em Sagitário é aquela vontade de ser intelectual, que envolve, seduz, o intelectual que mostra sempre, olha, eu sei isso, eu sei, estando comigo você tem o saber, eu gosto de viajar, eu tenho... Então, Vênus em todos os signos demonstra um tipo de comportamento de amor, de sedução. Marte na forma de ação sexual. Marte em Áries tem tendência quando é homem, né, tem tendência à ejaculação precoce, porque é muito afoito, quando quer, ele quer ir lá e não para dar tempo da outra pessoa curtir o bom envolvimento, porque ele atingiu o orgasmo, tá bom para ele. A mulher também de Marte em Áries goza e ninguém mais toca no corpo dela, porque ela fica elétrica, ela não consegue mais continuar. A Vênus em Touro já precisa daquele tempo, da banheira, do sabonete, do shampoo, da compra da calcinha, da lingerie. Ela curte cada passo da relação. Não é o orgasmo que é a finalidade, é toda a sensação de cheiro, toque. O prazer é completo, né? Que é bem de Touro, sensual. Em Gêmeos ele é muito rápido, atinge vários orgasmos na mesma relação, a mulher vários orgasmos pequenos, o homem vários orgasmos pequenos. A Vênus em Câncer já tem que ter todo um clima familiar, um clima de envolvimento, tem que ter um momento oportuno, tem que ser afetivo, abraçadinho, aquela coisa de papai e mamãe. Vênus em Leão, eu sou a melhor amante, eu sou o melhor amante, eu vou fazer essa pessoa que está comigo atingir várias vezes o orgasmo, porque eu quero mostrar que eu sou o bonzão, eu sou a melhor amante que ele já teve. Vênus em Virgem, não gosta de tudo limpo, organizado, se vai num motel tem que lavar a banheira, olha o lençol se não tem alguma coisa. Nem gosta de motel, porque motel é um lugar que deve ser sujo, a camareira arruma em 5 minutos para o outro entrar, ele não gosta disso não. Não gosta que ninguém use o banheiro dele, o banheiro dela. Vênus em Virgem é muito séptica. E Marte em Virgem gosta das coisas muito corretas. Marte em Libra é estético, se o outro quer eu faço, não é muito da libido, mas sim da vontade de estar com o outro e atender o pedido do outro. Vênus em Escorpião é profundo, instintivo, é aquela coisa animalesca assim, que quer ser desejado como se fosse algo mais importante, como um instinto.
precisa da sensação de desejo. A mulher com Marte Escorpião precisa de o homem olhar para ela querendo engoli-la, comê-la, destroçá-la. Ela se sente feliz porque ela está sendo usada. Marte em Escorpião quer calado sentir cada momento do ato sexual mais intenso. Aí nós temos Marte em Sagitário, que gosta de viajar para poder lá na viagem viver as suas relações, porque aí ninguém sabe, ele viajou, ninguém vai saber, eu peguei uma moça lá que, né? Aí ele fica sem ninguém saber. Ele prefere assim do que Marte em Gêmeos, que quer transar com a amiga da namorada, a irmã da esposa, porque ele quer aquele envolvimento curioso, ele quer conviver com todo mundo ali. Aí nós temos Marte em Capricórnio, que é muito objetivo, que as coisas, o sexo é pelo objetivo, então tem toda uma objetividade tudo que faz. Marte em Aquário quer ter o harém, ele gosta até de dividir as relações, ele gosta de saber que a moça que ele está fazendo sexo já fez com outros, quer ouvir, saber como é que foi com os outros, é aquela coisa de amor grupal, que leva muitas pessoas, inclusive, a partilhar sua esposa, seu esposo com outros em relações grupais. E aí nós temos Marte em Peixe, que é a própria promiscuidade. Ele sonha o sexo ideal, aquela coisa meio mística, mas tem o outro lado também da promiscuidade, porque todo signo tem um lado forte, positivo, e o lado forte, negativo. Então, em Peixe tem a promiscuidade, tem aquele sonho do sexo pleno, o sexo dos deuses, aquela coisa mística. Então, em termos de prazer e sexualidade, nós vemos Marte. Agora, cada combinação de Vênus com planeta e Marte com planeta vai nos dar uma outra interpretação daquela pessoa que nós estamos analisando. Marte e Vênus, quando uma pessoa tem Marte e Vênus em conjunção, é a paixão e o amor, o prazer intenso naquele signo. Então, reforça a força desse desejo do amor maravilhoso, espetacular, mas ligado àquele signo que está em combinação. Você imagina Marte e Vênus em Escorpião, que instinto aflorado que essa pessoa tem. Desde pequenininha é um desejo sexual, o órgão sexual pulsa e começa muito cedo a se incentivar sexualmente e gradativamente se envolve com outras pessoas, porque o desejo flui, é quase que uma pessoa que nasceu para ter várias relações grupais, inclusive não de grupo, mas que possa ser possuída com muita intensidade ou viver muita intensidade. Mas se for Marte conjunção Vênus em Libra, aí já é o auge da estética, o prazer da estética, o prazer das relações. Então, em cada signo, essa combinação vai ter uma força. Então, quando se fala de relações pessoais, nós temos que entender no mapa individual como estão os posicionamentos dos diversos astros relacionados a Vênus, relacionados a Marte. Porque isso vai nos dar uma interpretação mais clara daquele tipo de relacionamento que a pessoa busca. Além disso, nós temos a casa 5, que é a casa da autoestima, onde é regido naturalmente pelo Sol. A casa 5 é o quinto signo, que é Leão. E a casa 7, que é a casa dos relacionamentos a dois, onde é a questão de Libra. Libra é o signo do relacionamento, o que eu busco do outro. A casa 1 é o que eu sou. Então, o eu, que é a casa 1, indica como eu sou. A 7, o que eu busco no outro. A casa 5, o que me faz feliz, o que me faz ter autoestima, o que me faz se sentir amado, que é a casa 5, do brilho. A casa 2 tem a ver com estruturação. Opa, eu quero construir um amor estruturado. E é que tipo de busca para estruturação. Agora, se a gente pensar bem, a casa 2, ela tem um peso quando o indivíduo quer a solidez. A casa 5 tem a ver muito com ego.
a autossatisfação. A casa 7 tem a ver com o que o outro pode me oferecer. Então, a gente tem que entender que parece que a alma humana está sempre se perdendo na busca do amor pleno e perfeito. A psique nunca encontra, porque ela tem sempre uma tarefa para poder encontrar de novo o amor perdido. Então eu espero que nessa palestra eu possa ter aberto horizontes novos para que você possa entender o que é uma relação. E quando a gente olha um mapa astrológico de uma pessoa com um mapa astrológico de outra, nós vamos ver exatamente onde está a Vênus de um, onde está a Vênus do outro, como estão os aspectos da Vênus de um em relação aos aspectos do mapa do outro, se o que um busca no outro tem compatibilidade. Então nós vamos ver a compatibilidade dos ideais com o Sol, a compatibilidade da afetividade com a Lua, da comunicação com Júpiter, do prazer e da sensualidade, da sedução com Vênus, da ação e da sexualidade com Marte, dos interesses culturais e sociais e as verdades próprias com Júpiter, a busca da seriedade, do profissionalismo, da competência, da ambição com Saturno, e o ascendente, que é o modo de exteriorizar. Então, são conjuntos de informações que, ao cruzar o mapa, a gente vai ver se há facilidade. Agora, às vezes, a pessoa gosta do difícil, então vai preferir relacionamentos difíceis. Teve uma cliente que tinha Vênus em conflito com Saturno. Quando a família aceitava o parceiro dela, ela perdia o interesse e ia buscar um outro parceiro que não era aceito pela família. Quando esse cara conseguia envolver todo mundo gostava, ela rompia e ia buscar outra relação. Então, nós temos que entender a dinâmica do mapa individual. É por isso que o mapa individual pesa muito nas relações a dois. E se dois mapas são sincronizados nos mesmos interesses, ou pelo menos interesses que se somam, é mais fácil a convivência a dois.